Gente, bem-vindos ao Resumo Cast. Nós estamos aqui no Cubo Itaú, que é o maior hub de inovação da América Latina, com 400 startups. E essa temporada 5 do Resumo Cast, hoje, sobre o livro A Ciência da Felicidade. Esse livro aqui, do autor Luiz Gazzini, que está aqui comigo. Eu vou apresentá-lo agora. O Luiz, ele trata dos mais diversos assuntos no meio corporativo e do cotidiano com uma abordagem 100% baseada em comprovações científicas. Ele tem contato frequente com cientistas em vários países, já visitou e pesquisou e já visitou pesquisadores nas instituições mais renomadas do mundo. O Gazzini também atua com palestras, workshops e consultoria, além de ser professor de pós-graduação da FAI Business School e da Unicamp. E ele tem formação acadêmica nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil e foi executivo por 16 anos, ocupando cargos de liderança em empresas dos mais variados portes e segmentos. E também é autor do livro A Incrível Ciência das Vendas. E hoje ele está aqui para falar sobre a ciência da felicidade, Luiz. Muito obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast. E Luiz, vamos direto à ideia central do livro. Qual é a ideia central do teu livro? A ideia central do livro é demonstrar para as pessoas que, número 1, felicidade é importante. Ser feliz não é uma baboseira, não é uma coisa que a gente deixa para depois, não é coisa de coach. Ser feliz é fundamental, porque quando a gente está feliz é que a gente alcança os resultados que a gente precisa. Então é conscientizar as pessoas e quanta evidência científica existe das vantagens que a felicidade traz para nós. E o segundo ponto é desmascarar, na verdade, não é nem desmascarar, na verdade é revelar para as pessoas o que deixa elas felizes de verdade. Porque o ser humano tem uma dificuldade de entender o que traz felicidade para ele. A gente acredita que dinheiro vai trazer felicidade, ou que reconhecimento vai nos trazer felicidade, ou que felicidade é pensar positivo. E aí, os estudos científicos demonstram que a felicidade é muito mais complexa do que a gente imagina e que a gente se engana muitas vezes. A gente tem objetivos de vida que jogam contra o principal objetivo que a gente tem, que é ser feliz. A gente quer ganhar mais dinheiro para ser mais feliz, a gente quer ser reconhecido para ser mais feliz, a gente quer casar para ser mais feliz, quer ter filho para ser mais feliz, quer mudar para o Canadá para ser mais feliz, mas a gente não sabe exatamente se esses objetivos vão nos trazer ou não felicidade. Então, a ciência está testando há 30, 40 anos quais são os objetivos, quais são as ações do nosso dia a dia, quais são as mentalidades que a gente pode ter que vão se traduzir verdadeiramente em mais felicidade e vão encurtar o nosso caminho para o sucesso. Legal. No título do teu livro tem duas palavras aí que a gente vai ter que explorar. Ciência e felicidade. Então eu vou começar perguntando o que é felicidade? É um estado biológico do corpo? É mensurável? Como é que se metrifica felicidade? Como é que a gente sabe se está feliz ou não? Existem diversas maneiras de medir felicidade, né, que os cientistas vêm descobrindo e eles vão descobrir muitas outras, né, mas existe o mais simples é através de formulários, né, então surveys, né, que os cientistas pedem para as pessoas preencherem. O que o público tem que entender é que essas pesquisas, né, elas são muito avançadas, então um questionário de felicidade não vai pedir para a pessoa, quão feliz você está de 0 a 10? Porque essa é uma pergunta óbvia, né? E o ser humano quer passar uma imagem positiva de si mesmo, então ele pode estar em depressão, a vida dele pode estar em uma ruína, mas ele vai falar que a felicidade dele está 10. Então, os cientistas têm que perguntar outras coisas onde o respondente não sabe exatamente o que está sendo medido ali. Né? Então, são variáveis que estão relacionadas com a felicidade das pessoas e que através desse questionário os cientistas descobrem se a pessoa está vivendo mais emoção positiva ou negativa, né? Outras maneiras de medir felicidade através... E quais são algumas dessas variáveis, só antes de avançar? Por exemplo, relacionamentos, quão bem você está nos seus relacionamentos, a questão da tua renda, se você tem uma vida financeira... Um conjunto de coisas que vai formando. Exato. Qualquer coisa na nossa vida ela é formada por inúmeras variáveis, né? Então a gente não explica... o que é motivação? Motivação é dinheiro. Ou o que é felicidade? Felicidade é tal coisa. Isso é uma forma muito reducionista da gente explicar a vida. E a ciência ela não é reducionista, né? Ela vai analisar inúmeras variáveis para que a gente possa saber, né, quais são os vários passos que a gente pode tomar para ser mais feliz. Então o questionário desse vai analisar renda, vai analisar relacionamentos, vai ver se a pessoa tem reconhecido os outros, se essa pessoa tem gargalhado, ou se essa pessoa tem ficado em depressão, quão frequentemente ela se reúne com a família.
Então vai ter diversas perguntas interessantes ali que tem uma correlação ou uma causa realmente direta com a felicidade. Tem algum site, algum local para fazer esse questionário? Tem diversos, né? É customizado por cada caso, né? Nicho. Eles são testes gerais, né? Porque a ciência sempre procura entender como que a média da população se comporta. Todo experimento científico, ele tem um princípio que é a aleatoriedade, né? Então, as pessoas que estão respondendo a pergunta ou estão participando de uma intervenção, elas vão lá de forma aleatória. Isso elimina qualquer possibilidade de falar, essa pessoa é feliz porque ela é um homem branco de 29 anos, que a gente elimina todas essas variáveis, né? Então, existe uma padronização. Esses aspectos deixam as pessoas felizes, independente de raça, idade, onde ela mora, se ela é casada ou não, se ela tem filho ou não, né? Então, a aleatoriedade neutraliza as outras variáveis, o que pode mostrar. Essa é uma ação que vai deixar a pessoa realmente mais feliz. Outros meios de medir felicidade, hormônios, né? Então, existe medição de cortisol, de ocitocina. Existe uma forma de você colocar as pessoas numa máquina de ressonância magnética, passar alguns filmes ou imagens, etc., e analisar quais áreas do cérebro estão ativas, né? Porque existem áreas como o núcleo accumbens, o estriado, que elas, né, se tornam mais ativas durante os momentos de felicidade, ou a amígdala nos momentos de infelicidade ou de tristeza. Existem formas de medir a questão de resposta da pele da pessoa, né, de suor, nível de suor, chama-se Galvanic Skin Response, que coloca como se fosse um aparelhozinho aqui, né, e mede como é que está essa intensidade, então, para ver se a pessoa está feliz ou não. E os cientistas vão desenvolvendo diversas outras maneiras aí. E esse estado de felicidade, por que ele é tão importante, principalmente para os empreendedores, para quem tem empresa, equipes, para conquistar resultados e superar desafios? Ele é importante, ele tem um papel, por exemplo, em uma grande corporação ou equipe de uma startup? Fundamental, porque sem felicidade a gente não consegue ter bons resultados na nossa vida. Toda vez que a gente tem uma emoção positiva, né, que a gente está feliz, o que acontece é que existe uma ativação do córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pela resolução de problemas complexos, pela criatividade, pela inovação. Então essa área ela funciona com mais intensidade quando a gente está vivendo uma emoção positiva. Ou seja, os experimentos científicos demonstram que você coloca as pessoas para resolver um problema complexo. A metade das pessoas se deixa elas tristes, passa filmes, né, que deixam as pessoas perturbadas, estressadas, nervosas, e a outra metade das pessoas assiste um filme feliz, alguma coisa engraçada, e se coloca esses dois grupos para resolver a mesma tarefa. As pessoas que ficaram felizes, elas têm uma performance muito superior nessa tarefa. Então o nosso estado emocional determina quão bem ou quão mal a gente vai entregar o resultado dentro de uma empresa. Felicidade, né, ela também tem a liberação do hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da felicidade que os cientistas chamam. Ocitocina faz com que a gente goste mais das outras pessoas, que a gente confie mais nelas, e ela é responsável por estreitar o nosso relacionamento, né? E o ser humano, em especial, libera muita ocitocina, que faz com que a gente tenha um laço maior com as pessoas que a gente convive. Quando a gente está presencialmente com as pessoas, a ocitocina aumenta de uma forma muito grande. Então a questão, será que vale? Home office não vale? Vale muito, né? Todo dia? Não. Mas estar presente com os colegas no dia a dia é fundamental para a gente poder ter um aumento de ocitocina, porque quando a gente toca no outro, aumenta a ocitocina das duas pessoas, né? E aí a gente tem um laço maior, a gente cuida melhor daquelas pessoas, elas se tornam mais importantes para a gente no nosso dia a dia. E isso é fundamental, né, para o resultado das empresas, essa união entre os colaboradores. Muito bom, agora a gente vê um movimento das empresas retornando do home office, talvez em busca de um contato que foi perdido no home office, pandemia. Ciência. Qual a definição de ciência e por que ela é tão importante para o ser humano? A ciência é a maior invenção da humanidade. Não existe nada tão poderoso que a gente tenha inventado quanto a ciência, né? Porque a ciência é uma metodologia universal que todos os cientistas têm que seguir exatamente, né, essas regras para fazer descobertas. Então, tem um monte de gente que fala, é porque a teoria é aquilo que não funciona na prática. Ou, na teoria isso é muito bonito, mas na prática isso não funciona. Essas pessoas elas não entendem o que é teoria.
né? O que é uma teoria? Teoria acontece quando um cientista vai até uma empresa ou convoca pessoas no seu laboratório e faz o seguinte, olha, então eu quero descobrir se dinheiro traz melhor ou pior resultado. Um grupo de pessoas vai receber um incentivo financeiro, um segundo grupo não vai receber incentivos financeiros, um terceiro grupo talvez receba um incentivo financeiro ainda maior do que o grupo 1. Eu vou colocar as pessoas para realizarem a mesma tarefa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28 vezes. Eu vou coletar esses resultados, eu vou comparar quais são os resultados entre esses 3 grupos aqui e vou fazer uma descoberta. Então o cientista, quando ele vai fazer uma descoberta, ele não pode analisar só o lado que ele acha que é verdadeiro. Eu acho que o dinheiro traz melhor performance, então vou coletar só a informação que confirma que eu estou certo. Na metodologia científica, o cientista sempre tem que coletar o dado que pode comprovar que ele está errado. Isso chama-se hipótese nula. Então, para incentivo financeiro ou para uma vacina, né, eu tenho que coletar o dado que pode demonstrar que eu estou errado. Essa é a metodologia científica, ela não tem teoria lado. É uma hipótese. Então, o que a gente acha que é teoria, na verdade, é uma hipótese. É um pensamento inicial. Fala, puxa, a minha hipótese... Que pode estar certo ou não. Que pode estar certo. Mas se não tiver certo, o método científico não falhou. Ele validou que não é aquilo, é o outro caminho. Exatamente. Então, a ciência é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente tomar decisões e é uma pena que aqui no Brasil ela seja tão pequena e tão pouca gente saiba como que a ciência funciona. Então, é uma metodologia fenomenal. E isso, né, então, a teoria, na verdade, é a prática. A teoria é uma descrição da realidade através de cálculos estatísticos, uma metodologia que é extremamente rigorosa. E, então, a ciência, né, ou seja, a teoria é a prática. Só que a ciência ela não vive de um estudo só. Né? Então, eu fui lá e descobri que dinheiro traz pior performance. Né? E isso é uma verdade, inclusive, que a gente vai conversar logo. Eu fiz essa descoberta, mas isso não demonstra que isso daqui é verdadeiro. Até o momento que vários outros cientistas, 100 outros cientistas falam, eu vou replicar aqui o teu experimento na minha universidade, vou replicar lá na empresa. E aí vai se acumulando um corpo de evidências. E aí quando eu tenho 100, 200, 300 estudos que entregam o mesmo resultado, eu falo, opa, eu tenho alguma coisa interessante aqui. Né? Então isso é que se torna uma teoria. Então é algo extremamente robusto para qualquer área, aquecimento global, incentivo financeiro, vacina, é o acúmulo da evidência que nos mostra, né, o que é verdadeiro. Vai ter um estudo mostrando o contrário? Sempre vai ter um estudo demonstrando o contrário. Agora, se eu tenho um estudo mostrando algo e tenho 250 demonstrando o outro, né, o peso da evidência é o que vale na ciência. E a ciência, então, é um método pelo qual esses cientistas realizam esse estudo. Eu não posso realizar o estudo da forma que eu não quero. Tem uma regra, não é isso? Esse é o método científico. Exato, esse é o método científico. Então, existe uma regra, eu sigo essa regra, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter, né, essa minha descoberta para um journal científico. Ele só vira ciência quando ele é publicado por um journal. Tem journal de excelente qualidade e tem journal de péssima qualidade. Não existe nenhuma regulação. Né? Então, você vai falar do Nature, do Science, New England Journal of Medicine, são journals muito confiáveis. E tem journal meia boca e ruim, cientista ruim também publica, né? E aí o que acontece é que quando eu submeto minha descoberta lá para esse journal, não para aí. Ele vai ser avaliado por 5, 6, 7, 10 cientistas que fazem parte do corpo ali daquele journal e eles vão avaliar de novo, vão replicar o meu estudo, vão analisar meus dados, vão rodar meus dados de novo para falar, isso daqui é consistente ou é inconsistente, essa metodologia que você usou, esse cálculo estatístico aqui está errado. Não é isso daqui que você tem que usar, é outro. Essa evidência aqui que você colocou, ela é uma evidência rasa, tem que ser uma outra evidência aqui para daí eu aceitar o teu paper aqui. Então, além do próprio rigor do cientista, todos os outros ainda vão criticar o meu trabalho, eu tenho que fazer ajustes, e daí que ele é publicado. Então, é uma metodologia realmente incrível e é a maior invenção da humanidade. Legal. E o bom cientista é aquele que gosta de ser criticado, porque ele vai entender as falhas, os bugs da teoria dele e vai poder deixar ela melhor ainda. Sim. Tem muita gente pesquisando felicidade, e se tem, por que resolveram pesquisar sobre o dinheiro, se traz motivação ou não? Isso afeta o mundo corporativo, a forma como as empresas abordam bônus? Fala um pouquinho sobre isso. Isso afeta demais, né? Porque dinheiro é uma das principais dúvidas que a gente tem, né? Porque é um dos principais objetivos de muitas pessoas. Quero ser rico, quero ser milionário, quero crescer na empresa, quero assumir um cargo maior, porque a gente tem essa ilusão de que quanto mais dinheiro a gente tem, mais feliz a gente fica, ou de que dinheiro é um motivador que traz melhor performance. E não é? Não é.
Porque existe uma diferença interessante, né? Sobre o que é motivação e o que é performance. Motivação é aquilo que me faz agir. Dinheiro aumenta a motivação? Aumenta. Se eu te balançar um dinheiro aqui e falar, ó, você tem que fazer uma tarefa e você vai ganhar esse dinheiro aqui. As pessoas ficam motivadas. A motivação é dar o primeiro passo, sair da inércia, é isso? Exato. Né? Então, dinheiro é um motivador? É. Agora, a questão que a gente tem que saber é, será que dinheiro se traduz em performance? Performance é o resultado que eu tenho quando eu estou agindo. Então, motivação é o que me faz agir, performance é o resultado que eu tenho quando eu estou agindo. Então, o que acontece? Motivação nem sempre é algo bom. Isso é uma descoberta de 1908. Né? Os cientistas Robert Yerkes e o John Dodson descobriram que performance, né, e motivação crescem juntas até um certo patamar, né, como se fosse uma curva U invertida, e a partir do momento que a pessoa está muito motivada, existe um decréscimo na performance dela. Então, qual que é o problema do dinheiro? Não é que dinheiro não motiva, o problema do dinheiro é que ele motiva demais. A pessoa fica muito motivada com o dinheiro. Isso faz com que ela fique pensando o que ela vai fazer quando ela ganhar aquele dinheiro, como que eu vou me detestar se eu não ganhar esse dinheiro. Eu fico nervoso, existe uma ansiedade, uma pressão para eu realizar bem aquela tarefa, o que se traduz em baixa performance. Então, a motivação supra-ótima, que os cientistas chamam, é péssima, mas é o modelo que toda empresa segue, principalmente na área de vendas. Então, o que a gente faz por causa dessa percepção falsa e na verdade, é o analfabetismo científico. A gente dá uma comissão bem baixinha para o vendedor e o resto é tudo comissão. Porque a gente acha que o dinheiro vai trazer melhor performance, a gente acha... Dá um fixo baixo e o resto comissão. E o resto comissão. A gente acha que as pessoas, o resultado depende só delas e que quem não alcança o resultado é porque a pessoa não quer, não gosta de dinheiro, não quer ser rica. Esse papo que a gente escuta por aí. Mas a gente não sabe quais são os prejuízos de deixar as pessoas em segurança financeira e muito menos se realmente incentivo financeiro traz melhor performance. Então existem mais de 100 anos de evidência científica que dinheiro traz pior performance. Coloca um grupo para realizar uma tarefa, pode ganhar uma comissão, quanto melhor for, um segundo grupo que não ganha nada. E o que acontece é que o grupo que não ganha nada bate o grupo que pode ganhar incentivo financeiro. Em inúmeros artigos científicos. Em performance. Entrega, em performance, em criatividade, em diversas outras, em solução mais rápida de problemas. E se eu atrelar a recompensa com a performance, dá para fazer isso? Com a entrega do resultado. Então, só vai ter recompensa se ele vai ficar motivado para performar melhor? Tem isso? A motivação pode até aumentar, né? O que a gente tem que entender é que a motivação humana ela funciona ao inverso, né? Então, o que eu costumo falar na área de vendas, né? Eu sou original da área de vendas, né? Eu trabalhei quase 20 anos na área de vendas como executivo e faz 10 que eu dou consultoria para várias empresas. Eu costumo falar que é o seguinte, a gente faz assim, ó, o vendedor ele tem que correr uma maratona, e ele tem que correr uma maratona em menos de 4 horas, que é um nível ok para quem é amador, né? Então a empresa fala, vendedor, você tem que correr uma maratona em menos de 4 horas, tá? Tá aqui o tênis que você vai correr a maratona, um All-Star. Quando você chegar na linha de chegada, eu te dou um Nike. Mas veja só, se eu te desse um Nike já na largada, você não ia ter mais chance de completar a maratona? Iria. Então é exatamente essa relação. Quando as pessoas têm segurança financeira, ou seja, elas sabem quanto elas vão ganhar, elas sabem que elas vão pagar todas as contas, que elas não vão ficar devendo no banco, que elas podem colocar o filho no colégio particular, que elas vão pagar o plano de saúde, que elas podem reformar a casa, que elas podem pagar as férias que elas estão planejando. Quando ela tem essa previsibilidade, é só aí que ela consegue ter alta performance. Na insegurança, nenhum ser humano consegue ter alta performance, que é altamente prejudicial. O Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, descobriu, e isso se aplica a humanos também, que se você coloca um ratinho numa gaiola e você dá um apito e daqui a pouco o ratinho leva um choque. Aí você dá um apito de novo, o ratinho leva um choque. O ratinho, porque ele antecipa que vai ter alguma coisa ruim com ele, ele já sabe, né? Vem isso daqui, vai ter um segundinho de choque e depois desse segundinho de choque minha vida vai ser boa. Esse ratinho, ele não desenvolve úlcera, fica tudo tranquilo. Agora o ratinho, que leva a choques aleatórios, ou seja, ele nunca sabe quando uma coisa ruim vai acontecer com ele, ele desenvolve uma úlcera. Ele não está esperando. Imprevisibilidade. Exato, ele nunca sabe o que vai acontecer com ele. Né? Então isso desenvolve, né, úlcera, estresse para o ser humano, né?
Aí sim, obesidade, AVC, ataque cardíaco, diabetes, né? Então, falta de previsibilidade é péssima para o ser humano. Por isso que o caminho melhor é salário fixo que pague todas as contas da pessoa. Legal. E como ser feliz, então? O pessoal que está nos acompanhando aqui, dá a dica de ouro aí, né? A bala de prata, aquela fórmula secreta. Existem vários passos, né, para a nossa felicidade. Eu exploro, né, alguns que são os principais, que o primeiro deles envolve dinheiro. Então, o que me deixa mais feliz? Quando eu pego meu dinheiro e compro alguma coisa para mim mesmo ou quando eu compro para uma outra pessoa? Né? E o Mike Norton da Harvard foi testar essa hipótese. Ele descobriu que quando a gente ganha um dinheiro e a gente compra algo para uma outra pessoa, a gente fica mais feliz do que se a gente comprasse para nós mesmos. Então, por quê? Ele descobriu que isso chama-se gasto pró-social. As pessoas, elas ficam mais felizes quando elas deixam outras pessoas mais felizes. Então isso demonstra uma coisa fantástica. É todo mundo? É assim? Todo mundo é assim. Eles testaram isso, tem outros experimentos que eles testaram em quase 200 países. A mesma coisa. Eu tenho, em países pobres, por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu estou doente, eu preciso de um remédio, mas tem um vizinho meu que está mais doente do que eu e também precisa de um remédio. Quando a pessoa abre mão de comprar o seu remédio e compra o remédio para o seu vizinho que está mais prejudicado, mesmo assim essa pessoa fica mais feliz. Isso está relacionado a legado, deixar um propósito, autorrealização por impactar positivamente na sociedade? A questão principal, não só nessa intervenção, como em diversas outras, é que demonstra que o principal preditor de felicidade do ser humano são os relacionamentos. Quando eu compro um presente para você, eu estou cultivando um relacionamento com você. Quando eu vejo o seu sorriso no rosto, a tua reação, se eu te dei um remédio que você estava precisando, por exemplo, essa reação sua faz com que eu fique exponencialmente mais feliz. Então, o ser humano, como um animal social, depende dos outros para ser mais feliz. Então, o gasto pró-social é algo espetacular para a nossa felicidade. Um outro é gastar o nosso dinheiro com experiências, né? Então, a gente ia a shows, ia a cinemas, restaurantes, viajar. E ao invés disso, né, ao invés da gente comprar celular, bolsas, sapatos, bens materiais, porque o que os cientistas demonstram é que todos os bens materiais eles trazem, né, eles ativam, na verdade, a principal inimiga da nossa felicidade, que chama-se adaptação hedônica. O ser humano se acostuma fácil com mais dinheiro, mais bens materiais. A gente ganha um aumento, nossa felicidade vai lá para cima. No mês seguinte, o nosso aumento é só o nosso salário. A gente se acostumou, a gente já assinou um outro streaming lá, que a gente já gastou aquele dinheiro, a gente está ganhando mais, mas o nosso dia a dia não muda grande coisa. Agora, então eu me esqueço qual o telefone que eu tinha 20 anos atrás, o Nokia da minhoquinha, esquece qual que era esse telefone. Agora, a viagem que eu fiz para Paris há 20 anos atrás, eu não esqueço. Às vezes eu lembro qual é a roupa que eu estava. Então, as experiências, elas duram mais tempo na nossa felicidade, os bens materiais aumentam, logo eles diminuem. Pô, legal, interessante isso. Isso está relacionado com memória, a memória da forma como a gente se sentiu no passado. Uma memória, antecipação também. Então, quando eu estou planejando uma viagem, por exemplo, parece que eu já estou lá, eu já fico feliz no planejamento, né? Então, toda experiência tem felicidade na antecipação da recompensa, quando a gente está consumindo aquela viagem, e a lembrança, né? Quando eu vejo uma foto como uma comida que me lembra daquela viagem, parece que eu estou lá de novo. Então, antes, durante e depois eu tenho felicidade, e os bens materiais não. Eu só tenho felicidade depois, ela aumenta e logo ela se esvaece. E como é que um empreendedor pode utilizar isso para criar um produto ou serviço e encantar o seu cliente para que seja mais feliz e retorne? Então, proporcionar uma experiência bacana para o seu cliente. Né? Sensação, sentimento. Uma sensação. Está relacionado com o NPS? Com o NPS? Também, né? Eu acredito que o NPS... pela forma de medir ele, né, que existem notas lá, 8 é ruim, né, é uma coisa que para o brasileiro é muito difícil de entender, né, porque 8 para nós é bom, na escola, tirou nota 8, pô, ótimo. Selecionando 8 achando que tá... Então, quando a gente fala de metodologia científica, porque é uma questão, né, a ciência tem as escalas Likert, tal, né, que demonstram, né, que medem, né, se eu estou lá no extremo, quase no 8, isso significa uma coisa fantástica na ciência. Então, a forma de medir do NPS, eu acho que não é uma forma muito boa. Mas a lógica por trás, ela faz sentido, porque o sentido é deixar o cliente feliz. Isso. Mesmo nota 9 e 10. Um tênis, alguma coisa, mas deixar feliz talvez pelo atendimento, pela experiência,
capacidade de poder devolver sem pagar. Perfeito. Tudo que está envolvido ali, não só com o produto, né, mas com a experiência. Exato. A memória daquela experiência. Sem dúvida, né? É uma ferramenta legal, eu só tenho uma questão aí nessa forma de medir, né, que é um pouco diferente para os brasileiros, mas enfim, toda forma da gente medir se nossos clientes estão satisfeitos ou não, se eles vão nos devolver, se eles vão continuar fiéis, se a gente está atendendo eles bem, é fundamental. Proporcionar experiências é legal, mas tem uma dica importante aqui para as empresas também, que quando elas forem premiar os seus colaboradores, quando eles atingirem a meta, eles premiarem com experiências, premiarem com passeio, uma viagem, com uma entrada de não cinema, com relógio. Não com um relógio, ou com uma taça, ou com alguma coisa material que eu nem vou lembrar. Os únicos bens materiais que trazem felicidade pra gente são livros. Os livros, olha que coisa fantástica, porque a leitura deve trazer uma memória, uma sensação, uma experiência. Exato. Então é um livro em si, mas essa é a experiência que a pessoa tem consumindo o livro. Exatamente. Então isso é legal, né, da ciência também, que fala, ó, não é todo bem material que nos traz felicidade. Tem alguns que trazem felicidade pra gente, sim. Depende do nosso estilo de vida, do hobby. Os livros estão incluídos nessa lista aí, felizmente, porque a gente quer educação. Muito bom. Luiz, para quem você escreveu esse livro? Quem é a persona do livro? Eu escrevi esse livro tanto para pessoas que precisam entender um pouquinho mais de felicidade, que se interessam pela psicologia positiva, né, que é essa área da ciência que estuda, né, o bem-estar, mas principalmente para os empreendedores mesmo, para pessoas que estão na alta gestão, porque a gente encara a felicidade como uma bobagem muitas vezes no mercado corporativo, né, e a felicidade é extremamente valiosa. A gente vê um modismo hoje em dia de felicidade corporativa, tem gente nomeando, né, diretor de felicidade e tal, mas existem mudanças muito mais profundas que a gente precisa fazer. A gente acha que a felicidade está ligada com o indivíduo, então quero fazer esse indivíduo aqui ser mais feliz através da intervenção que eu estou fazendo na empresa. Só que o que a ciência mostra é que a nossa felicidade, nosso comportamento está muito mais ligado com o ambiente onde a gente está inserido. O indivíduo vai até um certo ponto. O ambiente é muito mais importante. E o que acontece é que eu posso nomear uma diretoria de felicidade. Agora, se eu pago comissão, se eu só confio, né, em incentivo financeiro, eu estou colocando as pessoas em segurança financeira, é impossível elas serem felizes num ambiente de insegurança financeira. Se eu tenho metas que são impossíveis, que as pessoas nunca atingem, isso traz um comportamento chamado de desesperança aprendida. A pessoa tenta o primeiro mês, não consegue bater a meta, tenta o segundo, fica lá até 8 horas no escritório. No terceiro mês, ela não bate a meta de novo. No terceiro mês, mais uma vez, uma meta fora do meu alcance. Nossa, eu sacrifico até meu final de semana agora, não bato minha meta. Eu aprendo que eu não tenho controle sobre a minha meta, que não importa a quantidade de trabalho que eu faça, eu nunca vou bater minha meta, então eu passo a desistir. Então veja lá, salário tem impacto na felicidade, metas têm impacto na felicidade. Metas que são do grupo, incrível, uma estratégia fantástica. Tem experimentos que demonstram que você coloca um indivíduo super inteligente para resolver um problema e um grupo de pessoas não tão brilhantes assim. 222 oportunidades para testar isso daqui. Em 97% das oportunidades, o grupo chega na solução do problema com mais rapidez e uma solução melhor do que o indivíduo mais inteligente. Então, quando a gente tem metas coletivas, a gente colabora, a gente ajuda. Tem experimentos científicos que demonstram o seguinte: se a minha meta é coletiva e eu estou num mês muito bom, porque eu sei que tem gente que não está tão bem assim, a minha dedicação aumenta. Então, ao invés de eu parar de vender, por exemplo, o que acontece, né, no mercado de comissões, etc., ou quando a meta é individual, falar, eu já atingi aqui o que eu queria, agora eu vou deixar para o mês que vem. Quando a gente está em grupo, isso não acontece. A gente compensa por aquilo que está faltando nos outros. E o que é legal é que as pessoas que estão lá embaixo, elas sabem disso. Então elas falam, puxa, olha, no mês passado aqui, né, o João me ajudou. Esse mês sou eu que tenho que ajudar ele. Se eu estou numa vibe boa aqui, agora eu é que tenho que me sacrificar porque ele me salvou no mês passado. Então, essa união da equipe, ela aumenta de uma forma fantástica, ajuda a colaboração. Se a meta é individual, se ganha incentivo financeiro, qual é a minha vantagem de chegar para um funcionário novo na empresa e falar, vem cá, cara, eu vou te treinar, vou ajudar você, vou visitar cliente com você. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque cada segundo que eu passo te educando é um segundo menos que eu passo vendendo e ganhando incentivo financeiro. Então, nesse mercado não existe colaboração, não existe coleguismo, né? É o interesse individual acima do interesse da empresa.
Então, meta coletiva é uma coisa fantástica. As premiações, como eu falei aqui, né? E premiação para todo mundo é melhor do que premiação. O primeiro, segundo, terceiro lugar ganham. A ciência demonstra isso claramente. Todo mundo ganha, a equipe tem engajamento, as pessoas atingem melhor suas metas. E a questão dos relacionamentos, né? São o principal preditor de felicidade. Então, metas coletivas melhoram os relacionamentos, todo mundo fica mais feliz. Prêmios, né? Aumentam a nossa felicidade. E a questão, acho que final aqui que a gente fala sobre como que a gente toma decisões dentro do espectro da felicidade para a gente alcançar resultados melhores, né? O que acontece é que existe uma tendência do ser humano de, quando a gente está num grupo, a gente querer deixar aquele grupo harmônico, a gente não querer dizer exatamente aquilo que a gente está pensando, o pessoal está planejando certa coisa, a gente não quer ser a ovelha negra e falar, cara, esse planejamento não vai dar certo, não está legal, não está bacana. E o que a ciência demonstra é que toda vez que a gente nomeia alguém para ser o advogado do diabo, por exemplo, numa reunião, falar, hoje o teu papel é criticar tudo que a gente está fazendo aqui. Como se ele estivesse sendo um ator ali. Então, não vai para o pessoal dele, vai para o papel dele. Exato. E cada reunião é uma pessoa, para não ficar alguém marcado. Você sempre é do contra, né? Então a gente aleatoriamente. O teu papel aqui na nossa reunião você vai pegar todas as ideias e vai criticar, vai dizer tudo que pode dar de errado aqui nessa ideia. As empresas tomam decisões que são muito melhores. Então é por isso que quando a gente fala de felicidade, ciência da felicidade, muita gente acha que felicidade é pensar positivo, ter boas vibes, porque o universo vai conspirar ao nosso favor e vai entrar uma onda magnética que conecta. Como que a ciência vai estudar isso? Não existe uma forma. Então isso é uma coisa que é pseudociência. E a realidade desse caso que a Gabrielle Oettingen da NYU descobriu é que quando a gente pensa positivo, né? Então ela fez um experimento fantástico. Ela pediu para os alunos do último ano da universidade de Hamburgo dizerem para ela quão positivo eles pensavam que eles iam sair da universidade e iam conseguir um emprego. Então as pessoas falavam, puxa, olha, de 0 a 10, eu me pego pensando positivo que eu vou encontrar um emprego 8, vamos falar, ou 9. E outras pessoas tinham uma questão mais equilibrada. Então ela pediu para esse grupo pensar positivo. Um outro grupo não. Ela falou o seguinte, olha, com qual frequência você se pega pensando positivo que você vai encontrar um emprego? Aí a pessoa falava, 8, legal. Com qual frequência você se pega pensando negativo que você não vai conseguir um emprego? Aí a pessoa também escrevia lá. E o que ela descobriu? Que quando as pessoas só pensavam positivo, 2 anos depois ela ligou para todos eles, os alunos, aqueles que só pensavam positivo tinham menos chance de estar empregados. Os que estavam empregados ganhavam menos do que o outro grupo. O grupo de pessoas que pensava positivo e negativo foi o grupo que mais conseguiu encontrar emprego e ganhavam salários mais altos. Ela descobriu, inclusive, que o grupo que pensava positivo mandou menos currículo, que é o básico para conseguir um emprego. Então, eu ficar confabulando, achando que o universo vai me entregar algo, tira a minha motivação. E ela fez um outro experimento que demonstra qual é o caminho dessa retirada da motivação. Quando você induz as pessoas a pensarem positivo, que elas vão alcançar um objetivo na vida delas, existe ativação de áreas do cérebro como núcleos accumbens e o estriado, que são áreas que processam prazer. Então, pensar positivo é uma delícia. Mas o que acontece é que a ativação dessas áreas do cérebro diminui a pressão sistólica do coração. O coração bate mais devagar. Depois que eu pensei, eu vou conseguir tal coisa, o meu cérebro tem prazer e o meu coração bate mais devagar. O que isso é? Um sinal de relaxamento. Logo depois de pensar positivo, o nosso cérebro se engana que eu já atingi aquilo que eu queria. E aí eu relaxo. Ou seja, eu perco a minha motivação, a minha força de agir, eu perco quando eu penso positivo. E aí eu não mando currículo. E aí eu não me esforço, porque eu acho que o universo vai me entregar. Se a gente for falar com a autora do livro lá, que fala que pensar positivo traz tudo e cura câncer, inclusive, e se você não curou o seu câncer ou não atingiu aquilo que você queria, ela vai falar que a culpa é tua, não do método. Você não está pensando positivo direito. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de literatura, de pseudociência, né? Porque pode arruinar a nossa vida. Entendi. Então pensar positivo e negativo, de acordo com os estudos da Gabrielle Oettingen, é o que traz para a gente esse equilíbrio que faz com que a gente haja e aí sim a gente alcança aquilo que a gente quer. Legal. Luiz, qual a frase do livro que você colocaria em uma camiseta? Seu sucesso futuro depende da sua felicidade presente. Muito bom, muito bom. E deixa os teus contatos, então, para o pessoal que está nos acompanhando aí. Claro. Onde está o livro? Está na Amazon?
Livro está na Amazon, em todas as maiores livrarias. Você entrar em contato comigo lá no Instagram, @Luiz Gaziri, né? Luiz com Z, Gaziri, Gaziri. LinkedIn também, como Luiz Gaziri. Outros contatos que vocês queiram, né? De palestras, treinamentos, workshops, consultorias, você pode mandar um WhatsApp lá para o 41 99103 2700. Vai ser um prazer ajudar você nos seus objetivos. Bom, Luiz Gaziri, a ciência da felicidade aqui no Resumo Cast. Lembrando que o Resumo Cast agora é uma Venture Builder, nós temos startups e a gente está buscando empreendedores que querem tirar suas ideias do papel ou acelerar os seus negócios, então entra lá em resumocast.com.br e conheça os nossos programas. Não esquece de curtir o vídeo aqui no YouTube, ativa as notificações e deixe os comentários qual é o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast e eu te vejo no próximo episódio.